começando a gravar agora, mesmo com atraso, né? Mas aí para os alunos que não puderam vir, metade da aula, infelizmente, perderam, mas eu começo a gravar a partir de agora. E é bom que agora eu vou começar justamente com a segunda parte, pessoal, que é a parte sobre assessoria técnica. Então, como vocês sabem, eu trabalho numa assessoria técnica, eu falei aí no primeiro dia de aula, e aí o encontro de hoje seria justamente para a gente poder falar sobre o que é assessoria técnica independente, participação informada, lições do Rio Doce de Brumadinho. Eu queria fazer uma pergunta, gente. Vocês sabem, já ouviram falar o que é assessoria técnica? Vocês gostariam, alguém topa chutar, né? Dizer para que isso serve, né, o que vocês acham que serve? O que vocês entendem dessa palavra, assessoria técnica independente? Alguém, se quiser mandar por mensagem, tiver com vergonha de falar no microfone. Alguém tem uma ideia do que é? Né, Laura disse, né? Antes desse seminário eu nem sabia que existiam as assessorias técnicas, né? Pois é, Laura, isso é uma construção, né? Relativamente recente. Até bem pouco tempo atrás, isso não existia, né? As assessorias técnicas independentes, elas surgiram como uma espécie dentro da figura do que a gente chama de assistência técnica, né? Que era basicamente, teve diversos casos relativos aí ao MAB, aos atingidos de barragem, não era de barragens de mineração, mas de barragens de represas, né, de água, né, e de hidrelétricas, né. Então, em alguns casos, no Pará, no sul do Brasil, né, acho que foi no Rio Grande do Sul, alguns casos envolvendo pessoas atingidas, os juízes determinaram a criação de uma assistência técnica, né. Então, por exemplo, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, por que estava sendo construída essa represa, e aí o juiz designou uma entidade, né, para poder dar assessoria para essas pessoas. Já existe há algum tempo, né, mas nessa estrutura que a gente conhece, existe só no Rio Doce. O Rio Doce foi assim, o primeiro caso que a gente tem assessoria técnica nesses moldes que a gente conhece hoje, apesar de que é uma coisa relativamente antiga, né? Mas de fato é uma coisa em construção. Eu trabalho numa assessoria, eu acho que inclusive recomendo aí, não só quem tem interesse de estagiar, de fazer, talvez trabalhar no futuro, mas até mesmo de escrever sobre isso, fazer um TCC, mestrado, porque é uma das poucas oportunidades, essas assessorias técnicas, de você trabalhar nessa área de direito ambiental, de direitos humanos, né, e do lado bom, né, que é defendendo as pessoas atingidas, né? Então, a não ser que você passe no concurso aí para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, né, trabalhar numa assessoria é uma oportunidade de você, inclusive, trabalhar nessa área sem ser defendendo as empresas, né? Quem é da área do direito ambiental sabe que muitas vezes a única oportunidade de arrumar um trabalho é defendendo empresas, defendendo mineradores. Então, essas assessorias são uma oportunidade de poder fazer algo diferente. Quem mais tem alguma ideia do que seria uma assessoria técnica, gente? Pelo fato que a gente já trabalhou. Uma coisa interessante é isso que eu falei, né, gente? Essas lições aqui do Edilson Vitorelli, né? Quando ele diz, né, vendo as lições, né, do que aconteceu de errado no caso da Samarco, né, do Rio Doce, três das lições que ele vai dizer, né? É necessário discutir representatividade adequada, é necessário construir redes de informação em colaboração, participação não é somente audiência pública, né? E ele vai dizer também, os atingidos devem ser escutados. Então é interessante que essas quatro lições sobre o que deu de errado, digamos, no caso do Rio Doce, né? As assessorias técnicas, de certa medida, é uma tentativa de resolver isso, de garantir de fato a participação informada, adequada das pessoas atingidas. Né? Então, eu dividi isso daqui em quatro partes. Primeiro, eu vou falar sobre o que é o direito à assessoria técnica, né? Eu vou falar o que é, do ponto de vista teórico, né, uma assessoria técnica. Eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos normativos, que são poucos, né? Porque a assessoria técnica não está regulamentada. Eu vou falar depois um pouco sobre as assessorias técnicas que já existem e analisar elas um pouquinho. E, por fim, eu vou falar sobre o caso do Rio Doce e do Rio Paraupeba, mas especificamente do Rio Paraupeba, que é onde eu trabalho e eu tenho mais conhecimento técnico para poder falar. Bibliografia de referência, né? Como eu coloquei aqui, escassa. Tem muita pouca coisa escrita sobre assessoria técnica independente. Duas autores que eu recomendo muito para quem quiser escrever sobre isso, estudar sobre isso, é a Tatiana Souza e a Karine Carneiro, que são do GEPSA, né? O GEPSA é um grupo de estudos, né, sobre conflitos
socioambientais lá da UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. E, inclusive, essa cartilha foram elas que fizeram também, esse grupo delas. Elas são, acho que, as únicas autoras do Brasil que escrevem sobre o direito à assessoria técnica. Obviamente, a gente vê muito escrito sobre isso pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, dentro dos processos, né? Então, a gente tem notas técnicas do Ministério Público, como, por exemplo, essa nota aqui, olha só, sobre no processo da Anglo Gold. A gente tem decisões de alguns órgãos brasileiros, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? Essa decisão aqui relativa a atingidos de barragens, né? Alguns relatórios sobre comissões CPIs que foram feitas, né? Comissões parlamentares de inquérito no Senado, na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, na própria Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, né? Onde fala sobre a importância de participação, né? Mas artigos mesmo, gente, a Tatiana e a Karine são as únicas autoras que eu conheço que escrevem sobre isso. O artigo mais clássico delas, famoso, é esse daqui, né? O direito das pessoas atingidas à assessoria técnica independente, o caso de Barra Longa, que foi uma das primeiras assessorias que foram criadas lá no caso do Rio Doce. E elas têm esse outro artigo aqui também que fala sobre um dos TACs que foram feitos, no caso do Rio Doce, que é o chamado TAC Governança, né? Que é justamente o TAC que tentou estabelecer isso que o Adilson Vitorelli chama de estrutura representativa multinível, né? Que é uma busca de cooperação entre as partes no processo, né? Então, esse TAC Governança é um artigo delas que analisa justamente esse acordo que foi feito também lá no Rio Doce. Esse outro artigo da Luciana Ferreira também analisa, cita, né, a questão das assessorias técnicas, mas a verdade é que tem muito pouca coisa escrita sobre isso. Inclusive, se vocês resolverem fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso sobre esse tema, e publicar ele como artigo, eventualmente, vai ser algo muito inovador. Vocês vão ser uma das poucas primeiras pessoas a escrever sobre esse assunto. Então, é um assunto super relevante aí para um tema de TCC. Então, um pouco sobre a histórica, né? E aí, no Brasil, como eu disse, tem pouca coisa escrita. E no exterior não existe isso que a gente chama de assessoria técnica, né? Existem coisas semelhantes, né? Mas que é um pouquinho diferente. Mas para a gente poder entender um pouco sobre o que é assessoria técnica, né? É importante a gente falar sobre o que alguns autores aí da economia vão chamar de custos de transação. Né? O que são os custos de transação? Isso é um conceito criado por Ronald Coase, né, para a microeconomia, mais especificamente para a teoria da firma, né, para a atuação das empresas na microeconomia. Né? E alguns autores trazem essa noção de custos de transação para dentro dos processos ambientais. Então, por exemplo, o que eu poderia dizer que é um custo de transação? Né? Por exemplo, né, o custo aí de uma empresa, né, que vai atuar no mercado e precisa fazer um estudo de impacto ambiental, precisa tirar uma licença ambiental. Né? Tudo isso envolve custos, né? Inclusive o próprio custo de participação. Então, para uma empresa fazer um processo de licenciamento e fazer uma audiência pública, por exemplo, né, isso vai trazer custos para ela. Né? Então, tem muitos autores que vão analisar dentro da teoria econômica os custos, por exemplo, ambientais da atividade econômica. Né? Agora, outros autores, né, vão trazer esses custos de transação para dentro das pessoas atingidas. Né? E um autor que faz isso, por exemplo, é o Mark Wilde, né? Que é um autor estrangeiro, que ele, numa obra dele, que chama Civil Liability for Environmental Damage, né, que é responsabilidade civil pelo dano ambiental, onde ele analisa justamente esses custos de transação sobre a perspectiva das pessoas atingidas. E é basicamente os custos que as transações vão trazer para as pessoas atingidas, né, poder participar desse processo. Né? E aí, lá nos Estados Unidos, é inclusive mais grave ainda do que aqui no Brasil, né? Porque lá, por exemplo, é caríssimo, né? Você poder ajuizar um processo para reparação de danos ambientais. É justamente isso que ele analisa nessa obra dele. Tem um filme muito interessante sobre isso, né? Inclusive, não sei se vocês já viram, né? Vou colocar aqui. Erin Brockovich. Vocês já viram esse filme, gente? Quem já viu esse filme? Erin Brockovich, na verdade escreve assim, né? Vou colocar filme. Uma Mulher de Talento. É um filme antigo aí, dos anos, relativamente antigo, né? 20 anos atrás, muitos de vocês aí vão achar que é antigo, né? Mas eu vi quando eu era mais novo. É um filme sobre uma mulher, né, que atua num escritório de advocacia, né, e atua num caso de uma grande empresa que causou poluição ambiental e causou contaminação do lençol freático numa comunidade.
para pessoas atingidas por câncer, né? E esse filme é muito interessante, que ele mostra isso lá nos Estados Unidos, como é que funciona essa questão dos custos de um advogado, né? Então, essas pessoas, então, elas vão ter custos altíssimos, elas precisam fazer estudos médicos, né, para poder pegar laudos científicos, para poder provar que elas estão com câncer por causa da empresa, né? Elas precisam provar esse nexo de causalidade, né? E tudo isso envolve custo, né? E aí o filme mostra a luta dessa mulher aqui para poder garantir a indenização dessas pessoas. É um filme muito interessante, eu gosto bastante, apesar de que mostra ela como se ela fosse uma idealista, uma mulher lutadora, né? Mas na verdade ela atuava no escritório de advocacia que ganhou 40% do valor da indenização das pessoas, né? Então, na verdade, isso mostra justamente o custo, né, para as pessoas atingidas de poderem ter a reparação, né? Apesar de ser um caso interessante, né? Mostra, por exemplo, o custo com advogados. Então, os atingidos pagaram 40% da sua indenização para poder ter a reparação. E isso é uma coisa que a gente vê também nos nossos desastres, né? Então, se a gente pega o caso de Brumadinho e o caso de Mariana, a gente vai ver advogados, né, que vão baixar lá, cair de paraquedas depois do desastre, né, e atuar para tentando abrir pessoas e cobrando valor, cobrando, sei lá, 20%, 30%, né, do valor da indenização dessas pessoas. Isso também é um tipo de custo, né? E isso é influenciado, inclusive, por aquilo que o Vitorelli, né, vai dizer que, infelizmente, devido ao nosso sistema de processo coletivo, o processo individual ainda é mais eficaz, né? O próprio Vitorelli reconhece isso. E aí os advogados vão aproveitar disso, né? Eles vão chegar lá no território e tentar ajuizar processo, né? Então, quais são os custos, né, que as pessoas atingidas vão ter depois de que um desastre ocorre? Primeiro é o tempo, né, gente? Então, imagina, eu falei do caso dos pescadores, né? Então, você é pescador, seu pai era pescador, seu filho é pescador, tudo que você fez na sua vida foi pescar, você vive do rio, você pega peixe, você pesca, o peixe que você vende, você compra tudo que você precisa, né? O que vai acontecer se você ficar 5 anos sem poder pescar? Então, esse é o tempo do processo. Isso é um custo, né? Custo, inclusive, que vai justificar, né, aquilo que a gente conversou numa das aulas passadas, quando a gente falou das respostas a desastres, né, da necessidade, por exemplo, de auxílio emergencial, né? Porque senão essas pessoas não conseguem sobreviver ao tempo do processo. Os custos de manutenção de vida, né, porque as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, né? Então, se o processo demora muito, isso é um custo também, né? Advogado, se você precisar pagar advogado local, perícia, né? Então, né, por exemplo, se você tiver câncer, né, por causa de contaminação atmosférica, né, teve um caso que eu analisei também no meu mestrado, eu analisei o caso da TKCSA, não sei se vocês já ouviram falar, né, que é a Companhia Siderúrgica do Atlântico, é uma empresa que atua lá no Rio de Janeiro, é uma empresa que causa poluição atmosférica lá no Rio de Janeiro. É uma siderúrgica, né? E aí nas comunidades locais, que você pode inclusive ver as comunidades aqui ao redor, né? Porque ela é muito próxima do núcleo habitacional, as comunidades locais começaram a sofrer de problemas respiratórios, de tosse, de bronquite, né? E como que essas pessoas vão provar que a bronquite que o filho dela está tendo, ou que o câncer de pulmão que ela está tendo, veio da empresa, né? É muito difícil, né? Elas vão precisar de um laudo médico, de um laudo pericial, né? E tudo isso envolve custo, né? E esses custos, muitas vezes, as pessoas não têm como marcar com eles, né? Obviamente, a gente tem uma série de mecanismos, né, que vão tentar reduzir esses custos transacionais, né? Como, por exemplo, né, a justiça gratuita para a pessoa que não tem recurso para pagar. Mas lembrando, a não ser que você seja pobre em sentido legal, você não tem direito à justiça gratuita. Então, se você é uma pessoa de classe média, né, tem um emprego fixo, né, muitas vezes você não vai ter direito à justiça gratuita. Você vai ter que pagar mesmo a perícia para poder provar que você teve um problema de saúde por causa de uma empresa, por exemplo. Né, isso é um exemplo de custo transacional. A gente tem também o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, que a princípio são mecanismos para reduzir esses custos transacionais, né, porque se você não precisa juizar uma ação. A princípio, o Ministério Público e a Defensoria Pública têm legitimidade para te representar, né, como substituto processual. Agora, isso daqui tem uma série de problemas e de poréns, né, que a gente pode analisar mais para frente, né, dos problemas, das insuficiências da representação por meio dessas instituições, né? E mais para frente a gente vai analisar isso.
qual que é o problema, gente? Esses custos transacionais muitas vezes vão impedir as pessoas de ter reparação adequada. E um caso clássico é o caso de Bhopal, na Índia, né? Eu também não trouxe imagem, né? Mas eu poderia colocar aqui, do desastre de Bhopal, na Índia, que foi uma contaminação da indústria química, né, lá na Índia, na década de 80, onde morreram aí milhares de pessoas, né? Mais de 15 mil pessoas morreram nessa contaminação química que teve para essa grande empresa multinacional. E até hoje as pessoas não têm reparação. Né? E por quê? Em grande medida por causa desses custos. Né? Como que eles vão provar que eles morreram por causa da empresa? Né? Então, o problema de arrumar um advogado, o problema da perícia. Né? E lembrando, essas grandes empresas transacionais, elas vêm de países ricos, muitas vezes, né? De países desenvolvidos, e vão atuar em países em desenvolvimento que muitas vezes esse sistema, né, de advogados, de perícia, de custas, né, não de fato garantem o acesso à justiça para todos. Né? Então, os custos transacionais nos ajudam a pensar uma noção de que é muito difícil para essas pessoas conseguirem reparação nesses desastres, nesses mega empreendimentos. Né? E o caso de Bhopal, na Índia, é um exemplo disso. Esses custos transacionais, gente, trazem para a gente o que a gente vai chamar de ausência de paridade de armas. Né? O que é paridade de armas? É justamente quando, no âmbito de um processo, né, a empresa ela tem muito mais capacidade de atuação do que as pessoas atingidas. Né? A Vale, gente, uma das maiores mineradoras do mundo, se não for a maior, né? Agora não tenho certeza de se ela é a maior ou não, mas, digamos, é a maior empresa de mineração do planeta. E, de outro lado, um pescador do Rio Doce, um pescador do Rio Paraupeba. E, no caso dessa marca também, a BHP, que é uma empresa aí estrangeira, transnacional também. Essa empresa vai contratar os maiores escritórios de advocacia. Então, vai contratar, por exemplo, um escritório como William Freire Advogados, um escritório aí como outros, um escritório de São Paulo, aí esqueci agora o nome do escritório que defende essa empresa lá de São Paulo. Mas, enfim, vai contratar escritórios altamente especializados, escritórios que vão ter lá, sei lá, centenas de advogados a serviço deles. Vão contratar os melhores peritos. Né? Então, se eu tenho lá um engenheiro químico, né, que vai poder analisar, né, e dizer, olha, na verdade, essa contaminação que essa comunidade está sofrendo não é por causa da empresa. O rio já estava contaminado. Né, e agora, digamos que ele é o maior perito sobre isso no Brasil. Quem vai conseguir contratar essa pessoa? Né? Vai ser possivelmente, né, a empresa, né, e não as pessoas atingidas. Né? E tem, inclusive, um grande corporativismo. Muitas vezes esses peritos já estão trabalhando para essas empresas. Né? E eles não vão fazer um laudo contra essa empresa, porque senão ele não vai ser contratado mais para essa empresa. Então, esse também é um grande problema. É o que a gente fala que essas empresas vão ter um monopólio do conhecimento técnico especializado. Essa empresa, em relação ao tempo, gente, ela pode esperar o tempo que for. Né? Como no caso de Bhopal, 35 anos. Isso para a empresa não é nada, gente. Ela pode esperar 50 anos se ela precisar. Né? Se ela quiser alongar esse processo e fazer esse processo demorar muito tempo, ela pode fazer isso. Né? Já as pessoas atingidas não podem fazer isso, elas não podem esperar. Né? Então, o tempo é um problema para as pessoas atingidas e que beneficia a empresa. Né? As pessoas atingidas sofrem também do que a gente vai chamar de hipossuficiência informacional, que é um conceito que a gente vê muito no direito do consumidor. Né? No direito do consumidor, né, basicamente, por exemplo, se você recebe um produto e esse produto tem um problema, né, você vai dizer, olha, meu produto chegou com problema. A empresa vai falar, ó, não foi culpa minha, isso aí deve ter sido problema da transportadora. Como que você prova que foi culpa da empresa? Você não sabe, você não conhece o processo produtivo, você não conhece como que é o sistema de transporte. Né? Então, essa hipossuficiência de informação, né, muitas vezes, inclusive, justifica aí no direito do consumidor a inversão do ônus da prova. Né? É uma coisa que a gente também percebe nos desastres ambientais. Então, o caso aí que eu falei, né, do caso aí da TKCSA, de Bhopal, né, como que a gente prova que, por exemplo, que essa contaminação, de fato, dos problemas que eu estou sofrendo vieram dessa empresa, né? Então, eu sou atingido, falei, olha, as pessoas que morreram, beleza, é fácil comprovar que o problema veio da empresa. Mas e se eu sou uma pessoa que está sofrendo um problema, digamos, reflexo, né? Então, eu era de uma comunidade local e eu estou tendo um problema respiratório. Né? E eu falo, olha, eu estou tendo problema respiratório é por causa da contaminação. A empresa vai falar, não, não é não. Isso aí é porque você tem uma genética ruim, né? Você deve ter um histórico familiar desse problema, a culpa não é minha. É um caso que aconteceu muito nesse caso que eu falei da TKCSA, que é a Companhia Siderúrgica do Atlântico.
né, essas pessoas começaram a ter problemas de alergias, né, problemas de respiratórios, né, e aí bronquite, né, e a empresa fala, olha, eu sou somente uma empresa. Aqui nesse complexo industrial aqui do oeste do Rio de Janeiro, tem mais aí, isso aqui é o pó que caía da chaminé da empresa, né, que caía em cima da casa das pessoas. Na verdade, tem um monte de empresa que atua aqui, inclusive empresas que estão atuando aí na região desde a década de 80. Então, na verdade, a contaminação atmosférica não é minha, é de um monte de outra empresa aí. Na verdade, eu sou só uma das diversas empresas que atuam na região. E aí, como que você prova, né, que esse dano que você sofreu de fato foi por causa da empresa, né? Vai precisar de uma perícia, né? Isso é difícil, você vai ter que pagar por isso, né? E até mesmo, gente, a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, né, não é suficiente para remediar esse problema de ausência de paridade de armas. Eu vou dar um exemplo, gente. Teve um caso, né, que eu já vi, né, lá no Pará, gente, de uma empresa chamada Belosan. Essa empresa juntou no processo, né, estava tendo um problema de conflito ambiental, envolvia questões agrárias, questões de mineração, e tinha uma possível falha no processo, né, do processo de titulação agrária da empresa, que poderia comprometer a licença ambiental dela. E aconteceu, o Ministério Público não viu esse documento. Né? E por quê? Porque, como que é a formação de um promotor? Né? Se você quiser ser promotor, o que você precisa fazer? Você vai pegar um manual de direito minerário, você vai começar a estudar resoluções, né, da Agência Nacional de Mineração desde lá da década de 80, década de 90 até hoje. Você vai começar a se especializar em direito agrário, você vai começar a estudar normas do INCRA, você vai ser um especialista nessa área específica? Muito possivelmente não, gente. Muito possivelmente você vai pegar um manual de direito penal, um manual de direito civil, um manual de direito, no máximo um manual de direito ambiental. Você vai ter essa formação generalista e você vai estudar, decorar isso até o máximo, decorar a letra fria da lei ao máximo, e você vai ser aprovado num concurso. Isso quer dizer que os promotores e os defensores públicos são incompetentes? De jeito nenhum. São pessoas altamente competentes, né, altamente estudiosas, né, muito difícil ser aprovado num concurso desse, mas o nosso Ministério Público tem uma formação que a gente chama de formação generalista. Agora, se a gente pega um grande escritório de advocacia, gente, os advogados desse escritório muito possivelmente vão ter mestrado e doutorado em direito minerário, mestrado e doutorado em direito agrário, vão ser altamente especializados, vão escrever artigos e livros sobre o tema, né? Então, não querendo desmerecer o Ministério Público, né? Mas o conhecimento especializado desses escritórios de advocacia é muito maior do que o conhecimento generalista do próprio Ministério Público, né? Então, de fato, né, essas pessoas atingidas, elas não vão ter a mesma paridade de armas no processo, né? Infelizmente, essas pessoas, em geral, elas eram defendidas por promotores com formações generalistas, que muitas vezes, como eu disse nesse caso que eu citei, muitas vezes sequer conseguiam ver documentos que poderiam gerar falhas no processo de licenciamento da empresa, às vezes deixavam isso passar, porque eram questões muito específicas, né? E muitas vezes, quando essas pessoas atingidas eram defendidas por exemplo, advogados populares, né? Membros de advogados e defensores de direitos humanos, muitas vezes esses advogados populares não eram especializados também nessa área específica de direito minerário, né, de direito agrário também, por exemplo, né? Então, digamos, se você gosta de direitos humanos, você se preocupa com esses casos de desastres, né? E você quer atuar na defesa das pessoas, digamos, como de forma voluntária, defendendo movimentos sociais, defendendo direitos humanos, qual que vai ser a sua formação? Muito possivelmente você não vai querer ficar estudando direito agrário. Muito possivelmente você vai querer fazer o quê? Muito possivelmente você vai ficar estudando direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, você vai estudar direito constitucional, né? Por quê? Porque isso é muito mais divertido, obviamente, do que ficar estudando resoluções do INCRA ou resoluções da Agência Nacional de Mineração, né? Então, essas pessoas, quando eram defendidas, às vezes, por advogados populares, também não vão ter o mesmo nível de formação que os próprios escritórios de advocacia dessas empresas, né? Não querendo desmerecer também a advocacia popular, eu inclusive sou advogado popular, mas eu reconheço que muitas vezes a paridade de armas não existe. Até mesmo porque, por exemplo, gente,
o advogado popular, ele precisa ganhar a vida, né? Então ele não pode ficar defendendo essas pessoas atingidas de forma integral, né? Então, às vezes esse advogado popular tem um trabalho, como eu, por exemplo, que sou professor, né? Tenho meu próprio escritório de advocacia também, eu pegava casos de advocacia popular, né, como de forma pro bono, né? Então eu não poderia dedicar 8 horas por dia, né, para defender pessoas atingidas, né? Somente agora, né, que eu trabalho numa assessoria técnica que eu posso fazer isso, né? De forma integral, né? Então, gente, tudo isso vai justificar uma ausência de paridade de armas que muitas vezes levavam a esses custos, né, serem inviáveis para as pessoas atingidas. É nesse contexto, gente, que vai surgir a assessoria técnica. A assessoria técnica, ela busca remediar essa ausência de paridade de armas, ela busca garantir uma maior isonomia entre as pessoas atingidas e as empresas. Então, se a gente olhar dentro de uma assessoria técnica, né, o que a gente vai ter dentro dela? A gente vai ter pessoas altamente especializadas, né, pessoas com mestrado, doutorado em direito agrário, em direito ambiental. Né, a gente vai ter técnicos, engenheiros ambientais, técnicos em engenharia agrária, engenharia ambiental, né, técnicos sobre questões de análise de qualidade de água. Né, então, a gente vai ter um corpo técnico altamente especializado, peritos, né, gente com experiência em perícia judicial, né, que vão estar basicamente com dedicação exclusiva para defender as pessoas atingidas. E é a partir dessa noção, né, de uma ausência de paridade de armas que é criada, então, a assessoria técnica independente. Né? Primeiro, essas assessorias técnicas, então, elas não vão ser criadas tipo de conflito, como eu coloquei aqui. São casos muito específicos, né? Casos principalmente que envolvem danos ambientais, né? Ou também, como a gente diz, danos socioambientais, né? Graves desastres ambientais, né? Como esse caso que eu trouxe da TKCSA do Rio de Janeiro, né? De contaminação atmosférica, como o caso de Bhopal na Índia, né? De contaminação química, né? Como os casos de desastres de rompimentos de barragens, né? Daqui de Minas Gerais, né? De Mariana e de Brumadinho, né? Violações graves e generalizadas de direitos humanos, né? Muitas vezes não vão envolver só a padaria da esquina, né? Mas sim mega empreendimentos, empresas transnacionais, né? Empresas, né, que têm, então, uma capacidade de resiliência a processos judiciais muito grande. Né? Então, as maiores mineradoras do mundo, né? Como esse caso aí da Vale, da Samarco, da BHP, né? Empresas, né, que então muitas vezes têm um PIB, né, maior do que países, né? Então, se a gente pega a Vale, né, o orçamento da Vale, gente, é maior do que o PIB de muitas nações, né? Muitos países, né? Se a gente colocasse ela na lista de PIB, né, ela ia estar na frente de muitos países inteiros, né? Então, como que você pode competir com uma empresa dessa, né? Então, não é qualquer tipo de empresa, né? Não somente empresas, gente, mas mega empreendimentos, né? Que muitas vezes são empreendimentos estatais, né? Nem sempre vai ser uma empresa privada que vai atuar aqui. Então, a gente pode ter casos aí de empresas privadas que vão também, quer dizer, de empreendimentos públicos, no qual a gente também vai identificar esse problema de megas empreendimentos. Só para dar um exemplo, a Copa do Mundo. Olha o tanto de investimento público aí que foi feito para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, comunidades que foram deslocadas. Né? Isso é um exemplo de mega empreendimento, que não é privado, né? Mas é um mega empreendimento público, né? Que também pode gerar violações de comunidades atingidas. Né? Caso, então, onde a gente percebe uma disparidade muito grande de poder de informação entre os litigantes, né? Entre as pessoas atingidas e a grande empresa lá atuando. E, em geral, né, são casos que envolvem o que a gente chama de processo coletivo ou processo estruturante. Né? E aí, trazendo aí o tema da última aula, né? Tudo isso aí que a gente falou, né, a teoria do Edilson Vitorelli, né, do conceito de processo coletivo e processo estruturante, ou seja, não é o processo judicial comum, né, com autor e réu e pronto. Né? Normalmente envolve diversos entes públicos, né, envolve o Estado, né, a União, o Estado federado, né, o Ministério Público, Defensoria Pública, né, empresas, né, uma série de órgãos públicos, né. Então são processos hipercomplexos no qual é muito difícil, né, a gente ter a participação das pessoas atingidas de forma representativa. Então são processos específicos, né. Então são esses grandes desastres, né, pessoal, esses grandes casos de violações que muitas vezes vão exigir que as pessoas atingidas tenham uma assessoria a mais, né, para poder ter uma representatividade adequada. Agora,
isso aqui é a fundamentação teórica, né, gente? Eu trouxe, então, uma fundamentação econômica e com base aí nos desastres internacionais sobre por que existe um fundamento técnico para a gente criar uma assessoria, um fundamento teórico para a gente criar uma assessoria técnica independente. Agora, será que existe um fundamento normativo? Né? Existe alguma lei, né, algum direito que é positivado que vai dizer que as pessoas têm direito à assessoria técnica independente? Né? Primeiro, não existe uma regulamentação específica sobre as assessorias técnicas independentes. Né? Isso é algo que vai decorrer de um direito fundamental, que é o direito à participação, né? Que é um direito de primeira geração, né? Um direito aí de primeira dimensão, né? Que é o direito civil, político, de participação nos processos de tomada de decisões. Então, começando, gente, com a Declaração do Rio de 1992, né? Então, a Declaração do Rio, não sei se você sabe, né, é o principal documento aí que declarou os princípios aí que regem as questões ambientais, né? Foi na Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento, desenvolvimento e meio ambiente, né, realizada no Rio de Janeiro em 1992. E aí, o princípio número 10 fala especificamente do que é a participação nos casos de questões ambientais, né? E vai dizer: a melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação num nível apropriado de todos os cidadãos interessados, né? Dizendo que as pessoas devem ter direitos das autoridades públicas, né, a informações e a materiais sobre e atividades perigosas de suas comunidades, né, e bem como a oportunidade de participar do processo de tomada de decisões. Os estados devem facilitar e estimular essa participação pública, inclusive nos processos de compensação e reparação de danos. Então, o processo de reparação deve assegurar a participação. E, olha só, os custos, né, a princípio da reparação, incumbem ao poluidor. Olha só, é o princípio 16 também da Declaração do Rio, que vai dizer que, então, que é o que a gente chama do princípio do poluidor-pagador, né, que também está previsto na nossa legislação nacional. Então, basicamente, as pessoas têm direito à reparação, né, e elas têm o direito de participar no processo de reparação, né, e esses custos, inclusive o custo de participação, a princípio, deve ser arcado pelo poluidor. Então, esse é um princípio básico aí das declarações internacionais sobre a proteção do meio ambiente. Agora, a gente entra também na nossa legislação nacional, que vai prever também o direito de participação e o direito de informação. Então, começando pela política do meio ambiente. Ela é uma lei de 1981, como eu coloquei aqui. É uma legislação que não prevê muito a possibilidade de participação. Obviamente, porque é uma lei que, por mais que seja uma lei boa, né, feita sobre a proteção ambiental, é uma lei da ditadura militar. Né? Então, não é um período onde o poder público estava muito interessado em garantir mecanismos de participação. Né? Mas, não obstante, né, fala um pouco sobre a questão da informação, do direito à informação, né, educação ambiental, né, a necessidade de capacitação da comunidade para a participação ativa na defesa do meio ambiente, né, e prevê também o princípio do poluidor-pagador, né, como a gente disse lá na Declaração do Rio, já estava previsto aqui, né, que o poluidor deveria recuperar e indenizar os danos causados ao meio ambiente. Obviamente, a Constituição de 88 vai ampliar, né, o direito à participação, né, em parte por causa do próprio processo de democratização. Né? Então, se antes a gente tinha uma Constituição outorgada, né, a Constituição de 88 se baseia no princípio da legitimidade popular, né, e o princípio da legitimidade é o fundamento absoluto, né, o fundamento básico do processo da Constituição de 88, né, não é à toa que ela é chamada Constituição Cidadã. Então, o artigo 1º já prevê, né, o direito de participação política, né, o direito de participação popular, e essa é a tônica de toda a Constituição. Né? Tanto que quando a Constituição vai falar sobre as questões ambientais, né, ela vai falar sobre a necessidade de publicidade. Né? E dentro dessa necessidade de publicidade, a gente vai incorporar não só o direito à informação, mas também o direito de participação. Eu poderia ter colocado aqui também o artigo 5º, né, que prevê também o direito de participação, né, nos processos políticos e o direito à informação em relação aos órgãos públicos, né, e que também se aplica na questão ambiental também. A nossa Constituição também prevê o princípio do poluidor-pagador, né, e a obrigação do poluidor-pagador de reparar os danos, né, também coloquei aqui. E aí a gente entra mais especificamente nas resoluções específicas, né. Então, quando a gente pega, por exemplo, o processo de licenciamento ambiental, as resoluções do CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, desde lá da década de 80, já previam o direito de participação.
né? Então, olha só, a resolução número 1 de 86, né, a primeira resolução que o CONAMA fez, né, já previa, né, que os empreendimentos, né, que iam pedir o licenciamento ambiental precisavam apresentar o RIMA, né, que é o relatório de impacto ao meio ambiente, né, hoje a gente diz EIA-RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental, né, e o relatório de impacto ao meio ambiente, que é basicamente um estudo que deve ser feito para você poder ter direito à licença ambiental, né? Onde se analisam todos os possíveis impactos ambientais. A gente teve, inclusive, uma aula sobre isso, né? Não sei se vocês lembram, a gente teve uma aula sobre licenciamento de barragens e licenciamento ambiental em geral, né? E aí, a resolução CONAMA, né, que regulamenta, né, essa questão do estudo de impacto ambiental, dizer que o empreendimento deve promover, né, o poder público, né, deverá promover a audiência pública, né? E daí que vem, né, a necessidade de audiência pública em todo o processo de licenciamento ambiental. Posteriormente, com a resolução que vai regulamentar o processo de licenciamento, isso vai ser ampliado ainda mais, né, onde vai se dizer, né, que deve ser dado publicidade ao EIA-RIMA, né, e garantir a realização de audiências públicas, né? Então, o licenciamento ambiental, ele é parte integrante dele, as audiências públicas. Isso é regulamentado aqui nessa resolução número 9, né, de 87, onde vai estar previsto, inclusive, que se não for feita audiência pública, a licença é nula, né? Então, se não tiver audiência pública, a licença ambiental é nula. Isso é flexibilizado um pouquinho, né? Porque nem toda licença ambiental precisa de EIA-RIMA, né? Então, em licenciamento ambiental de baixo impacto, né? Aquele licenciamento simplificado, não precisa de audiência ambiental. Mas, a princípio, empreendimentos de grande impacto ambiental vão precisar, sim, de ser dada publicidade por meio de audiência pública. Mas aí, um grande questionamento, né, gente? A audiência pública é suficiente para garantir a participação? O que vocês acham, né? Se alguém quiser participar. Não sei se vocês já tiveram experiência com audiência pública, se alguém já assistiu uma audiência pública em processo de licenciamento, né? Se alguém quiser fazer um comentário, né, sobre isso. Será que vocês acham que audiências públicas são suficientes, né? Aí, a Marília Cecília dizendo, né? Eu acho que não, as pessoas ficam envergonhadas, né? De falar aqui na minha aula, né, pessoal? Mas, enfim, é verdade. As pessoas atingidas... primeiro, gente, muitas vezes essas comunidades são pessoas simples, né? Elas não vão ter a desenvoltura de participar de uma audiência pública, elas não vão ter oratório, não vão ter capacidade de participar. Muitas pessoas, as pessoas que são as mais impactadas, elas não vão lá falar na audiência pública. E às vezes elas nem saberiam o que falar, né, gente? Às vezes chega um empreendimento, mostra lá, tá aqui nosso estudo de impacto ambiental. Né? E aí, vocês acham que as pessoas atingidas realmente conseguem analisar aquele estudo de impacto ambiental? Elas vão chegar, não, realmente, aqui você, na verdade, a metodologia que você analisou não leva em consideração, né, o rebaixamento do lençol freático e o possível impacto na dinâmica hídrica da minha comunidade, então talvez reduza um pouco o fornecimento de água, né, para a agricultura na minha horta. Vocês acham que uma pessoa, né, do meio rural no Brasil vai conseguir fazer esse tipo de estudo, né? Então, muitas vezes, a gente via que essas audiências públicas eram meramente pró forma, né? Elas não são suficientes para garantir a participação, né? E, inclusive, elas, muitas vezes, a gente via que era um circo, né, gente? Então, os movimentos sociais iam lá, levavam as pessoas que iam lá com faixas, né? E aí a mineradora vai lá e leva todos os seus funcionários, né? Lota o auditório da audiência pública, né? E fica aquela briga, né, de quem vai ganhar no grito, né? Então, a verdade é que as audiências públicas, por mais que sejam necessárias e importantes, são um mecanismo de baixíssima efetividade, de fato, para garantir a participação das pessoas, né? As pessoas não têm participação adequada somente por meio da audiência pública, né? A verdade é essa. É uma pergunta que eu não vi anterior da Ana Carolina Machado, né? Será que as assessorias técnicas, né, estariam relacionadas à consultoria e emissão de informações bem detalhados, oriundos do conhecimento de especialistas de várias áreas, né? Isso pode ser, sim, né, um dos trabalhos da assessoria técnica, né? Dar consultoria para as pessoas atingidas, e emitir parecer, com certeza, pode ser. Mas lembrando que, por mais que a assessoria técnica possa fazer isso, né? Por exemplo, o Ministério Público precisa de um parecer técnico. Às vezes até para servir de contraponto a um parecer da empresa, né? Então, a empresa produz um parecer, né, e o Ministério Público às vezes vai chegar para a assessoria técnica e pedir, olha, a gente precisa de um parecer, né? A empresa falou que essa água aqui é potável. É mesmo? Será que a água do rio já está própria para beber?
Aí nós, da assessoria técnica, vamos chegar para o nosso engenheiro ambiental e falar, ó, a gente precisa de uma análise desses pontos de captação aqui de tais regiões do rio. E ele vai emitir um parecer para servir como parecer, como contra-parecer ao parecer da empresa, né? Então, sim, isso pode ser o trabalho de uma assessoria técnica, né? Que é um trabalho muito parecido com o que a gente chama do assistente técnico, né? O assistente técnico das partes, né, no processo civil, ele faz isso, né? Ele pode fazer um parecer, né, um laudo, né, que vai servir de contraponto ao laudo da outra parte, né, ou até mesmo ao laudo judicial, né. Agora, as assessorias técnicas, né, elas não são necessariamente o assistente técnico. Né? Elas podem fazer o trabalho de um assistente técnico, mas lembrando, o objetivo delas é garantir a participação das pessoas atingidas. Então, a assessoria técnica fazer um parecer, desculpa, gente, meu cachorro tá latindo aqui. Eu tô em outro cômodo da casa hoje, aí tá mais barulhento. As assessorias técnicas, elas servem para garantir com que as pessoas atingidas tenham acesso à informação. Então, não basta a gente fazer um parecer, né? Porque as pessoas também atingidas não vão entender esse parecer. Né? Nosso trabalho é, por exemplo, pegar esse estudo de impacto ambiental, né, que fala isso, vai ter um rebaixamento do lençol freático. E a gente poder explicar isso para as pessoas atingidas de forma que elas compreendam qual que é, de fato, o impacto que elas vão sofrer com aquilo. Né? Então, muitas vezes a gente faz um trabalho de tradução. Né? A gente tem que traduzir o conhecimento técnico, né, nos termos, né, e na linguagem, nos saberes populares típicos que as pessoas atingidas vão poder entender, né? Por isso que na metodologia tem muito essa questão dos saberes populares, dos saberes informais, né? Típico aí de autores como Boaventura de Souza Santos, né? Ou até mesmo do Paulo Freire, né? Quando ele fala da questão da educação popular, né? Então, o trabalho de um advogado, de uma assessoria técnica, por exemplo, mais do que fazer um laudo técnico para o Ministério Público, né? Que o Ministério Público nem precisa disso, né? Porque ele já tem conhecimento jurídico especializado, muitas vezes conseguir traduzir o conhecimento jurídico em termos, né, que possam educar ou informar, né, e fazer esse trabalho de formação de educação popular das comunidades atingidas para elas poderem compreender o que de fato está em jogo nesse processo e, de fato, ou nesses estudos, nesses laudos técnicos que são apresentados dentro do processo. Né? Então, pode envolver a produção de pareceres, mas não se resume a isso, né? Em outras palavras, né? Se alguém que tiver mais alguma coisa para comentar, tá, gente? Se alguém já participou de audiência pública e quiser informar, mas eu basicamente esqueci de compartilhar aqui, deixa eu voltar a compartilhar. Mas eu basicamente minha experiência pessoal com a audiência pública é que elas são basicamente um circo que, de fato, a gente não consegue ver, de fato, uma participação efetiva. É um evento meramente pro forma, para o poder público poder dizer que as pessoas foram escutadas, a empresa poder dizer que houve escuta aí da comunidade ou consulta prévia, mas que, na verdade, não tem participação efetiva. Né? E muitas vezes esse processo pode ser cooptado. Né? Muitas vezes a empresa pode cooptar esse processo. Né? A empresa pode chegar e fazer um trabalho de mídia, né? Ou de propaganda perante a comunidade, dizendo, olha, nós, a Samarco, nós somos responsáveis de 50% dos empregos aqui de Mariano. Se você for contra a gente aí nessa audiência, né, você vai perder seu emprego. Né? A economia local vai quebrar. Né? E aí, muitas vezes a gente vê essa cooptação, né? Chega pessoas atingidas lá defendendo, não, a gente não pode proibir o minerador de receber licença, não, gente. Se a licença não for dada, a gente está ferrado, porque ele não vai ter emprego. Né? Mesmo essa pessoa, por exemplo, às vezes perdendo água, perdendo acesso adequado a recursos hídricos, né? Devido à atividade de mineração, ou essa pessoa sofrendo algum tipo de contaminação devido à atuação da empresa, né? E não tendo, por exemplo, uma compensação adequada, não tendo uma reparação adequada devido a esses impactos aí que está sofrendo. Então, essa cooptação é uma coisa muito real e concreta que existe, sim, processos, né? Então, reconhecendo, né, que existe uma coisa a mais que a participação, que é uma participação informada, né? A gente pode chegar como conclusão, né, de que esse direito à participação que está aqui nas resoluções de licenciamento, na Constituição, nas declarações internacionais de meio ambiente, né, nos tratados internacionais de direitos humanos, né, todos, que eu não coloquei aqui, né, mas eu poderia ter colocado também, né, todos esse direito de participação só pode se dar de forma adequada ou efetiva, né, o direito à informação e à participação, né, por meio de uma assessoria adequada. Né? Então, daqui que a gente vai tirar uma conclusão de que não existe, digamos, uma lei,
né, que prevê, de fato, né, as pessoas atingidas têm direito à assessoria técnica, né? Mas certamente é inquestionável que essas pessoas têm o direito de participação, né, e o direito de informação. E a grande pergunta sem uma assessoria técnica, será que essa pessoa poderia, de fato, exercer, né, o seu direito de informação e de participação de forma efetiva, né? Eu citei o Jepsen, né, lá na parte da bibliografia de referência, né, e o Jepsen, ele tem essa cartilha que é muito interessante, que é bem simples, né, que chama Por que você precisa de assessoria técnica, né? É uma cartilha direcionada para as pessoas atingidas, né? Esse grupo aqui é um grupo de estudos lá da UFOP, né, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. E nessa cartilha eu até trouxe um trecho, né, onde eles trazem de forma bem didática, né, o que é uma assessoria técnica e para que ela serve, né? Então eles vão dizer, olha, a assessoria técnica serve para te ajudar a avaliar como devem ser reparados os danos que você sofreu. A contratação de assessoria técnica não te impede de negociar diretamente com a empresa, sem a ajuda de um profissional ou de outro que você quer contratar por conta própria. Ah, tem assessoria técnica, mas eu quero o meu advogado privado. Beleza, você pode contratar e negociar diretamente com a empresa, né? A contratação da assessoria técnica não te obriga a usar os serviços oferecidos nem a aceitar um acordo. Se a empresa quiser pagar todo o prejuízo que causou a você, não há nada que a impeça. A escolha da assessoria técnica é uma decisão das pessoas atingidas. É uma coisa muito importante, porque essa contratação não é das pessoas, né, pessoal? Porque está falando aqui contratação. Não são as pessoas que contratam a assessoria técnica, né? É o juiz que obriga a empresa a pagar a contratação de uma assessoria técnica. Ou seja, o juiz vai chegar para a Vale e falar: Vale, pague uma assessoria técnica para as pessoas. Né? E isso não vai afetar em nada, tá? A indenização que essas pessoas vão sofrer. Né? Então, além da indenização que essas pessoas vão sofrer, a empresa vai ter que pagar também, né, essa assessoria técnica, ou seja, profissionais técnicos, advogados, engenheiros, né, que vão poder informar essas pessoas de forma adequada para elas poderem saber o que elas estão assinando, como que elas vão poder ser reparadas, né, e como que está sendo feito quais serão os impactos de fato que elas vão sofrer. Então, a parte também, né, desse princípio aqui que eu falei, né, que é o princípio do poluidor pagador. Então, o fundamento por detrás da assessoria técnica é esse daqui também, né, o princípio do poluidor pagador. Aí, nessa cartilha, fala também, né, não assine nenhum documento sem ter lido e entendido o que está escrito, não receba profissionais sem identificação, se você é uma pessoa que não precisa ou não quer assessoria técnica, não impeça que aquelas que precisam ou querem, porque a defesa do direito delas não atrapalha a defesa dos seus direitos, né? Ou seja, né, é uma cartilha bem didática que basicamente explica, né, para que serve uma assessoria técnica, né? Agora, como eu disse, não existe regulamentação, gente, da assessoria técnica. Inclusive, isso é um argumento da empresa. A empresa fala, não, eu não preciso fornecer assessoria técnica. Por quê? Porque não tem previsão legal. Né? E aí, muitas vezes quando a empresa concorda em fornecer assessoria técnica, né, ela faz isso dizendo que está fazendo uma mega liberalidade. Né? Ah, olha como é que eu sou boazinha, né? Eu estou fornecendo assessoria técnica, eu nem precisava fazer porque não tem previsão legal, né? De fato, a gente não tem previsão legal, né? O que nós temos, né? Existe um projeto de lei em tramitação, né, que é a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, que prevê o dever das empresas de fornecer assessoria técnica nesses casos aí de grandes empreendimentos, né, de danos a impactos por barragens de mineração, né? Não só mineração, né? Outros tipos de barragens também, como barragens de hidrelétricas, né? Agora, esse projeto de lei foi aprovado pela Câmara, mas não foi aprovado ainda pelo Senado, né? Então a gente ainda tem que continuar no aguardo dessa aprovação. Os manuais de atuação do Ministério Público, né? Como do Ministério Público Federal ou da CIMOS, né? Que é da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público Estadual, também de Minas Gerais, eles preveem a importância de assessoria técnica. Né? Então, devido a essas orientações internas do Ministério Público, em todos os casos de grandes conflitos, grandes desastres ambientais, o Ministério Público exige que a empresa forneça assessoria técnica independente. Né? Até mesmo porque isso é uma forma de desafogar também o próprio Ministério Público. Né? Então, isso é uma política do Ministério Público brasileiro de pedir que se conceda assessoria técnica. E os tribunais têm concedido, tá, pessoal? Até o que eu vou chegar mais para frente nisso.
o judiciário tem acatado esses pedidos do Ministério Público de forma quase que inconteste, né, que devido ao direito de participação e de informação, essas assessorias técnicas têm que ser deferidas, né? Eu vou trazer mais para frente as decisões judiciais que abordam essa questão. E também o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem algumas resoluções, em especial dessa comissão aqui, né, que é a Comissão Especial de Atingidos por Barragens, que vão prever também que a assessoria técnica é um direito das pessoas atingidas, né? Então, existe lei? Não. A única lei que está tramitando ainda não foi aprovada. Mas existe um entendimento de que isso é um direito devido ao direito de informação e o direito de participação das pessoas atingidas, né? E aí eu trouxe aqui esse projeto de lei que está tramitando, né, que vai dizer, né, no artigo 3º, são direitos das pessoas atingidas, né? O direito à assessoria técnica independente, de caráter multidisciplinar, escolhida pelas pessoas atingidas e às expensas do empreendedor e sem sua interferência, com o objetivo de orientá-las no processo de participação. Então, nós temos aqui uma regulamentação, um projeto, né, de regulamentação do direito à assessoria técnica que está tramitando lá no Senado atualmente. Também um trecho das resoluções que eu disse, né, do Conselho Nacional de Defesa das Pessoas, do Direito das Pessoas Humanas, né, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né. Naquelas resoluções que eu disse, né, trouxe aqui, dentre as recomendações, né, para pessoas atingidas por barragens, né, uma delas é especificamente de assessoria técnica, né, ou seja, que seja assegurado às populações, grupos sociais e comunidades, famílias e indivíduos, o acesso gratuito à assessoria técnica e jurídica qualificada. Então, lembrando, gente, isso aqui é para quê? Para reduzir um pouco aquela disparidade, a ausência de paridade de armas, né? Então, se as grandes empresas têm lá os melhores escritórios de advocacia, os melhores técnicos, os melhores peritos, né? Então, as pessoas atingidas também devem ter assessoria técnica e assessoria jurídica qualificada, né? Então, também é uma resolução aí do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E dentro, como eu disse, né? Isso se dá dentro dos esse projeto de lei, as resoluções do Conselho Nacional de Direitos Humanos e existe os manuais aí internos, né, do Ministério Público. Tem esse manual aqui do MPF, mas tem também, né, essa nota técnica do Ministério Público Estadual, né, disso que eu falei, que é a CIMOS, né, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social. E essa nota técnica, ela se deu no projeto da Anglo América, lá em Conceição do Mato Dentro, né, no mineiroduto do projeto Minas Rio. Essa nota técnica é bastante interessante, né, porque ela prevê expressamente esse direito à assessoria técnica independente. Ela está justificando do ponto de vista jurídico, né, por que o Ministério Público Estadual entende que as pessoas atingidas têm direito à assessoria técnica independente. Então, olha só, eu trouxe alguns trechos aqui dessa nota técnica do Ministério Público. E vai dizer que, devido aos princípios que fundamentam a democracia participativa, né, em especial, né, o direito à informação adequada e à participação, né, as pessoas teriam, então, direito à assessoria técnica. E para que serve a assessoria técnica, né? A nota vai dizer que a assessoria técnica vai servir para traduzir, né, em termos e informações técnicas e em linguagem adequada às características socioculturais locais. Ou seja, basicamente, você vai precisar atuar de forma multidisciplinar, atuando a partir da mobilização social, para você poder traduzir o que essa linguagem técnica para as pessoas atingidas, né, de acordo com as características socioculturais locais dessas pessoas, né, compensando assim, né, a hipossuficiência das pessoas atingidas. Né, continuando aí nessa nota técnica, né? A assessoria técnica busca, então, garantir a efetiva participação das comunidades. Ou seja, garantir o direito de participação, mas de forma efetiva, né? Aquele negócio, não basta audiência pública, né? Se você participa de uma audiência pública, você deve ter o direito de participar de forma informada, né? Somente assim você vai ter, de fato, né, a efetiva participação ou a participação adequada. E aí também essa nota técnica, continuando falando do papel, né? O papel é não somente traduzir, né, mas também identificar e valorizar e agregar os conhecimentos e saberes próprios dessas comunidades, ou seja, os saberes tradicionais, os saberes populares, né? E aí que eu falei que entra essa metodologia, né, diferenciada, né? A metodologia aí de Boaventura, a metodologia de Paulo Freire, né, Freireana e de Boaventura, que é o quê? A valorização do conhecimento local,
a valorização do conhecimento tradicional, né? Conseguir traduzir em termos, né, que essas pessoas compreendam, né? Mas isso não deve ser um processo, digamos, unilateral. Eu não vou chegar lá e dizer, olha, eu tenho conhecimento e estou aqui informando vocês, né? Ou seja, como se eu fosse, né, o professor dessas comunidades, né? É um processo bem diferente, inclusive, das nossas aulas, né? Porque nas nossas aulas é basicamente eu aqui falando para vocês, né? Agora, uma assessoria técnica não deve ser algo feito em sentido professoral, né? Não deve ser algo no sentido de ser um despejo unilateral de conhecimento, né, para as pessoas atingidas, né? E deve ser um procedimento no qual a assessoria técnica busca valorizar os saberes locais e próprios dessa comunidade, para quê? Para que não seja a assessoria técnica participando do processo em nome das comunidades, mas sim que as próprias comunidades tenham a capacidade de tomar as decisões necessárias que elas precisam, né? Então, ou seja, eu devo permitir que essa própria comunidade possa, né, por meio dos seus conhecimentos locais, conseguir de fato participar do processo, mas ela vai precisar ser assessorada a isso porque existe um conhecimento técnico que elas não detêm, né? Então, não é uma mera transferência do conhecimento. Então, é assim que deveria ser o trabalho de uma assessoria técnica, né? Continuando nessa nota do Ministério Público, né? Eles vão trazer quais são os elementos essenciais de uma assessoria técnica, né, conforme essa nota do Ministério Público Estadual. Primeiro, elas devem ser escolhidas pelas comunidades, ou seja, não deve ser o juiz que vai designar uma assessoria técnica. Elas devem ser multidisciplinares, ou seja, além de advogados, elas devem ter engenheiros, elas devem ter pedagogos, elas devem ter antropólogos, né? Elas devem ter gente de todas as áreas de conhecimento, sociólogos, né? Para poder, de fato, garantir, né, essa multidisciplinaridade dos conhecimentos necessários. E, de fato, né, a assessoria que eu atuo tem médicos, né, gente que entende da questão de saúde, né, obviamente, porque se a gente vai analisar a qualidade de água e problemas de saúde decorrentes da contaminação, a gente precisa de ter profissionais de saúde, a gente tem profissionais de mobilização social, pedagogos, a gente tem juristas, como eu, a gente tem gente de todas as áreas possíveis, né? Jornalistas, gente que cuida de comunicação para poder informar e utilizar a mídia de forma adequada para informar essas comunidades, né? Essas ATIs elas devem ser vinculadas aos interesses e direitos das pessoas atingidas, ou seja, uma coisa muito interessante, a assessoria técnica independente, ela é independente em relação à empresa, né? Ela não está vinculada à empresa, mas ela está, sim, vinculada aos direitos das pessoas atingidas. Eu existo para defender o interesse das pessoas atingidas, né? E a assessoria técnica abrange a assistência técnica, mas não se resume a isso. Ou seja, o que é assistência técnica, né? É quando a gente atua como perito, né, mas como perito das partes, né? Ou seja, não como perito do juízo, né? Então, sim, a assessoria técnica pode ser, né, como eu falei respondendo a pergunta da colega, né, ela pode ser um assistente técnico, ou seja, um perito privado das partes, né, digamos, né, mas não se resume somente a isso, né? E ela está sujeita ao controle social, ou seja, ao controle externo, né? Deve ter uma auditoria do trabalho da assessoria. Ela deve prestar contas do seu trabalho. Então, essa nota técnica define esses daqui como os elementos essenciais da assessoria. Eu posso mandar para vocês, pessoal, todos esses documentos aqui, essa nota técnica e também aquela cartilha que eu falei, né? Mas isso aqui você acha fácil também na internet, né? Mas eu posso mandar para vocês. E por fim, né? Requisitos da assessoria técnica conforme essa nota, né? A entidade, são requisitos que o próprio Ministério Público estabeleceu, tá, pessoal? Não são, digamos, requisitos absolutos, né? Mas é o que o Ministério Público recomendou. Essas comunidades precisam ter, no mínimo, 3 anos de existência, né? E ter comprovada experiência com direitos humanos e processos participativos. Deve ter comprovada experiência técnica dos coordenadores e responsáveis técnicos, né? Então, por exemplo, os juristas que nós contratamos, né, são gente com especialização na área, com mestrado na área, até doutorado na área, né? Eu, por exemplo, eu tenho mestrado em direito ambiental, né? Tem outras pessoas que têm mestrado, sei lá, em direito agrário, né? Outros têm especialização, né? Enfim, dependendo do cargo da pessoa, mas maior vai ser a experiência técnica que a gente vai exigir que ela tenha, né? Deve possuir independência técnica e financeira em relação ao empreendedor. Então, não pode ser, por exemplo, uma entidade que recebeu verba da Vale, por exemplo. Eu tenho um projeto aqui que eu atuo, que é um projeto financiado pela Vale. Então, você não pode ser assessoria técnica, né? Tem que ser uma entidade sem fins lucrativos. É engraçado que, inicialmente, as assessorias técnicas não tinham esse requisito, né? Muitas das assessorias técnicas que foram estabelecidas antigamente, elas eram empresas,
em empresas privadas, mas de assistência técnica aí, uma espécie de perícia, né, para as pessoas atingidas, né? Mas agora foi estabelecido que elas devem ser associações sem fins lucrativos. Elas devem apresentar comprovação de já ter prestado serviços similares no passado, devem apresentar um plano de trabalho para o juiz, e o juiz deve aprovar esse plano de trabalho delas, né, com planilha de orçamento, né, ou seja, tudo que for gasto deve ser aprovado pelo juiz e pelas comunidades. Então, isso ocorreu na assessoria técnica ao trabalho. Nós elaboramos um plano de trabalho, as comunidades aprovaram o nosso plano de trabalho, a gente apresentou para o juiz, e o juiz também aprovou o plano de trabalho, né, inclusive com as modificações necessárias que foram exigidas, né? E devemos ter mecanismos de transparência, controle interno e social, né? Então, essa é a nota técnica do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, e que é basicamente um marco aqui em Minas Gerais sobre o que é uma assessoria técnica e como deve ser essa assessoria técnica, né? Foi criada especificamente para o caso do projeto Minas Rio, né, da Anglo América, lá em Conceição do Mato Dentro, mas hoje essa nota técnica é utilizada como referência para qualquer tipo de assessoria técnica aqui no estado de Minas Gerais. Para concluir, gente, eu trouxe aqui uma decisão judicial para a gente ver como exemplo, né? Ou seja, existe previsão legal de assessoria técnica? Não, né? Mas o judiciário tem determinado a criação de assessorias técnicas, né? De forma quase que incontroversa, né? Então, o judiciário tem, nas mais diversas decisões, tem concordado com o pedido do Ministério Público de conceder, então, esse direito das pessoas atingidas à assessoria técnica. Eu trouxe aqui esse acordo, né? Que foi um acordo justamente no qual a Vale estava questionando o trabalho de uma assessoria técnica independente. E aqui um trecho desse acordo, né, da ementa. E aí o Tribunal de Justiça, né, por meio aí dos seus desembargadores, né, os desembargadores da 19ª Câmara Civil, afirmou expressamente, né, olha só, a assessoria técnica independente busca reduzir a assimetria técnica. Olha só, aquele negócio que eu falei da paridade de armas, né? Então, busca reduzir a assimetria técnica entre a empresa causadora do dano e os atingidos. E tem como premissas garantir a ampla defesa processual, assegurando às vítimas a participação efetiva e a garantia da centralidade na concepção, formulação, execução, acompanhamento e avaliação dos planos, programas, projetos e ações relacionadas à reparação integral do dano, não se confundindo com a área de atuação do comitê técnico. O comitê técnico, gente, é o perito, né? É o perito judicial. A Vale estava questionando o seguinte: ela estava dizendo, olha, a gente não precisa de assessoria técnica. Por quê? Porque já tem o perito do juiz, né? O juiz já definiu o perito que vai fazer a quantificação dos danos, né? Então, para que a gente precisa de assessoria técnica? Por que a gente precisa de ter uma entidade aí com engenheiro, com assistente social, com não sei quem, com juristas, né? Para fazer estudos, né? Analisar a qualidade de água, fazer tudo isso, se, né, já tem o perito do juiz, né? Então, aí o Tribunal de Justiça diz, né, ela não se confunde com o comitê técnico, ou seja, com a perícia do juiz, né? Porque ela busca garantir o direito de participação e de informação, né? Como a gente já viu aqui, né? Então, como a gente pode ver, né, apesar de não estar previsto, né, então chega aqui na conclusão, né, olha só, o direito técnico, né, o direito à assessoria técnica, ele é um corolário, ou seja, uma decorrência lógica do direito à participação informada das pessoas atingidas em casos de graves riscos ou de danos ambientais, né, ou de danos aos direitos humanos, né, por mega empreendimentos ou por grandes empresas transnacionais, né. Os custos dessa referida assessoria técnica devem, regra geral, serem custeados pelo empreendimento responsável, com base no princípio do poluidor-pagador, né? E a despeito de uma ausência de regulamentação expressa em lei, o direito à assessoria técnica tem sido reconhecido de forma inconteste pelo Ministério Público e pela jurisprudência nacional. E até mesmo pelas próprias empresas, que em muitos casos aceitam, né, que essa assessoria técnica seja realizada, né, por meio dos acordos, né, dos TACs, né, que são feitos aí com o Ministério Público, as empresas têm aceitado, né, ok, pode ter então assessoria técnica, né. Então, digamos, é uma espécie até de confissão da existência desse direito, né, porque a empresa não aceitaria isso se não houvesse um entendimento de que as pessoas de fato têm direito a isso, né. Então, a própria empresa acaba aceitando, por meio dos acordos, o estabelecimento das assessorias técnicas, né. Gente, eu acho que não vai ter como eu falar muito mais aqui hoje. Eu queria falar mais, na verdade. Na verdade, eu só analisei a primeira parte só, né? Então, na verdade, a parte 2, eu queria analisar
as assessorias que já existem, né? Então, só para antecipar para vocês, né? Eu fiz um gráfico, gente, no Excel, analisando aqui todas as assessorias técnicas que eu conheço, né? Deixa eu ver, inclusive aqui, não sei se vocês estão vendo aqui. Eu fiz um mapeamento, né? E aqui é uma planilha de Excel. Então, esse aqui é o caso da Samarco, do Rio Doce. Eu não tenho todas as informações porque eu não mapeei tudo ainda, né? Mas aí eu peguei as assessorias técnicas do Rio Doce, o caso do Rio Paraupeba, onde eu trabalho, né? Eu trabalho aqui no Instituto Goicuí, que atua nas áreas 4 e 5, né? O caso de concessão do Mato Dentro, justamente esse caso aqui que a gente viu a nota técnica do Ministério Público, Macacos, ArcelorMittal, Itatiaia-Sul, o Complexo Minerário de Timbopeba, né? Tem outras, gente. Esse mapeamento está incompleto, ele está em andamento ainda. Eu ainda estou fazendo ele. Isso é uma coisa que a gente tem muito pouco conhecimento sobre isso, tá? Poucas pessoas entendem, né, desse processo todo, né, da assessoria técnica, né? O Ministério Público, né, mais especificamente essa CIMOS, né, que é essa coordenadoria de mobilização e participação social, ele certamente tem muito conhecimento disso. O Ministério Público Federal, né, procuradores como, por exemplo, aí o Edilson Vitorelli, que eu já falei, a Defensoria, alguns autores, como, por exemplo, a Tatiana e a Karine, que são esses autores que eu citei, né, na bibliografia aqui do encontro de hoje, né, mas, como eu disse, tem muito pouca coisa escrita sobre isso, né, então, na verdade, é uma coisa que, inclusive, por isso que eu disse que eu recomendo que vocês pesquisem, né, se vocês tiverem interesse, porque pouca gente realmente entende essa visão geral de todos os casos de assessoria técnica, né? E essas assessorias são definidas muitas vezes em casos muito diferentes de si, né? Então, por exemplo, olha só, aqui no caso da Anglo América, não é um processo, é um processo, quer dizer, não é um processo judicial, né? É um processo de licenciamento, ou seja, não é uma ação civil pública, né? Ao contrário aqui do caso do Paraupeba, né, onde tem uma ação civil pública tramitando, né? Aqui no caso do Rio Doce também, né? Às vezes essa assessoria ela é estabelecida por meio de um acordo, olha só, o TAP, né? Lá no caso do Rio Doce. Em outros casos, como por exemplo aqui o caso dos macacos, né? Elas foram definidas unilateralmente pelo juiz, né? Então, às vezes existe processo, às vezes não existe processo, às vezes um caso preventivo, né, como esse caso aqui de Itatiaia-Sul, né, é um caso preventivo antes, né, da barragem romper, né, antes da barragem do dano ambiental ocorrer, né, existe casos de assessorias técnicas estabelecidas de forma preventiva, casos onde depois que o dano ocorreu, então existe toda uma série de uma estrutura institucional muito diferente, né, entre as diferentes assessorias técnicas, né. Inclusive, isso que eu quero analisar na aula que vem. Né? Eu queria ter analisado hoje, mas não vai dar tempo, né? Eu queria analisar as diferentes arquiteturas institucionais das assessorias, né? Ou seja, quando que elas são estabelecidas, de que forma que elas são estabelecidas, como que as entidades são escolhidas, quais tipos de entidades que podem participar, a natureza jurídica, a legitimidade, né, capacidade de peticionar ou não em juízo, formas de financiamento, as formas de controle social ou de controle externo, né? Tudo isso eu quero analisar. Eu quero analisar também algumas das assessorias que já existem. E eu depois quero, na aula que vem, também fazer um estudo de caso, né, do caso de Brumadinho especificamente, né, e se der, um caso um pouquinho também do caso do Rio Doce. O caso do Rio Doce é mais simples, né, porque basicamente as assessorias técnicas não foram estabelecidas, né? Então, no caso do Rio Doce, a gente tem aqui mais de 18 assessorias técnicas, né? Então, a gente tem as 18 que foram estabelecidas, mais o caso de Barra Longa, Gesteira, Mariana, Rio Doce, além de outros casos aqui, como essas assessorias técnicas iniciais que foram estabelecidas em 2017. Então, mais de 20 assessorias técnicas já foram estabelecidas, mas até hoje elas não estabeleceram o seu funcionamento. Então, é um caso interessante que as únicas que estão funcionando acho que são essas daqui, essas primeiras aqui, Barra Longa, Gesteira e Mariana. Então, todas essas outras aqui, esses outros territórios, ainda está em suspenso, mesmo tendo passado os 5 anos aí do desastre. Então, o Rio Doce, na verdade, não tem muito o que a gente pode falar, na verdade. Né? No Rio Paraupeba aqui vai ter mais coisas para eu contar para vocês. Mas basicamente é isso. Então, fica aí para o próximo encontro, pessoal. E aí eu abro esse finalzinho aqui, né? A princípio a gente vai até 1h45.
esse finalzinho a gente abre para perguntas. Vamos ver se algumas... A Maria Cecília fez a pergunta. Como garantir a independência dessas assessorias? Imagino que uma assessoria mais favorável à Vale vai receber recursos para fazer uma propaganda melhor e ser escolhido pelos atingidos, certamente. Então, essas entidades, né, gente, a gente não pode esquecer que elas também podem ser cooptadas, né? Então, eu conheço diversas associações de proteção do meio ambiente que recebem dinheiro da Vale, né? Muitas vezes fazendo um projeto muito interessante, né? Por exemplo, tem aquela fundação do Sebastião Salgado, né? Que é aquele fotógrafo brasileiro famoso, né? Ele tem uma fundação de reflorestamento que é financiada pela Vale, né? E a Vale dá dinheiro aí para eles em troca de isenção fiscal, em troca de fazer programa de marketing, né? De responsabilidade social. Então, tem muitas entidades que são financiadas pela Vale. Agora, por isso que a gente precisava de ter uma regulamentação específica sobre o trabalho de assessoria técnica, dizendo expressamente, né, que uma entidade que não é independente em relação, né, à empresa não pode ser. Ou seja, se você recebeu dinheiro da empresa nos últimos anos, se você tem qualquer tipo de relação com a empresa, né, então você deveria estar vetado, né, da atividade de assessoria técnica, mesmo se os atingidos te escolherem. Justamente por causa disso, a empresa pode cooptar o processo. Então, isso é essencial. Mas, como eu disse, não existe essa regulamentação. Agora, na nota técnica, né, que eu trouxe aqui, o Ministério Público fala isso expressamente, né? Então, eu trouxe aqui essa nota técnica, né? Então, quando o Ministério Público diz quais são os requisitos, né, de uma assessoria técnica, dentre um dos requisitos essenciais, vai dizer precisa possuir independência técnica e financeira em relação ao empreendedor, né? Ou seja, não só da entidade, ou seja, do instituto, né, ou da associação, né, as pessoas, né? Então, eu não posso contratar um engenheiro que era um engenheiro da Vale, né? Então, porque ele não é independente. Então, não só o instituto, né, deve ser independente em relação ao empreendedor, né, a empresa ré, mas se, no caso de um processo, né, mas também cada funcionário eu preciso fazer uma análise do background deles, e ele precisa afirmar um termo de compromisso dizendo que ele não tem nenhuma relação, nem teve aí nos últimos anos, com a empresa, né? É o que a gente chama da proibição de conflito de interesses, né? E aí tem que ser feito um estudo, de fato, na seleção, né? No caso, atualmente isso é feito por quem? Pelo próprio Ministério Público, né? Então, se uma entidade tiver ligação com a empresa, o Ministério Público não vai credenciar ela para ser assessoria técnica, né? E as outras assessorias técnicas que participam uma espécie de licitação, né, de um certame, né, elas podem impugnar, né, essa entidade se descobrirem que ela tem relação com a empresa, né? E essa entidade deve ter também um procedimento interno, né, de recursos humanos para poder fazer uma análise de seleção das pessoas para que não selecione pessoas que tenham vínculos com a empresa ré também, né? Então isso a gente faz também. Agora mesmo, por exemplo, no Instituto Goicoa, onde eu trabalho, a gente está fazendo a seleção das pessoas do jurídico, né? E a gente não, expressamente, não seleciona pessoas que têm vínculo com a empresa. Por exemplo, não sei se eu posso falar isso, né? Mas acho que eu posso, né? Mas a gente viu pessoas que tinham vínculos com o escritório de advocacia que defende a Vale, né? Ou com o escritório de advocacia que faz acordos para a Vale, né? Que é o escritório de advocacia que é responsável pela negociação de acordos extrajudicial, né? Então, obviamente, essa pessoa está automaticamente vetada, né? Existe fundamento, digamos, jurídico para isso, sim. Existe fundamento na lei que define a questão de conflito de interesse. E também nisso daqui, né? Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui o documento, quer ver? Compartilhar aqui com vocês esse termo aqui, olha só. Quando o Ministério Público abriu o edital, né, deixa eu compartilhar com vocês. Quando foi aberto o edital de seleção de assessoria técnica, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o MPF e a Defensoria da União estabeleceram os termos de referência, né? Esses termos de referência, né, estabelecem, olha só, justamente aquilo que estava na nota técnica, né? A existência comprovada de atuação na área, né? E a proibição, né, de ter relação. Quer ver? Em algum lugar aqui está proibido ter, não sei, não vou achar aqui agora, né? Mas nesse termo de referência existe justamente a proibição de ter relação com a empresa ré, né? Então essa entidade não pode ter nenhum tipo de relação aqui.
não ter participado de ato contrário à lei de anticorrupção. Aqui. Independência técnica, financeira e institucional em relação à Vale, não podendo ter ela contratada no Brasil, ter com ela contratada no Brasil, no exterior, conjunta ou individualmente. E veja que não existe um prazo aqui, ou seja, pode ser, né, em qualquer prazo, né? Então, se há 10 anos atrás eu tivesse contratado com a Vale, a princípio eu poderia impugnar essa entidade, né? Então, esse aqui foi o termo de referência do edital. E é assim que a gente faz, então, Maria Cecília, para poder controlar que as entidades sejam de fato independentes, né? Mas, obviamente, o ideal seria que tivesse uma lei que regulamentasse isso. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Antes da gente encerrar? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da aula de hoje. Então, na aula que vem, a gente continua com a nossa análise sobre as assessorias técnicas, analisando as assessorias em espécie, né? Vamos analisar cada uma delas, em especial aqui no caso do Rio Paraupeba, né? E do caso do desastre aí, do crime de Brumadinho. E aí depois a gente continua mais um pouquinho sobre analisando o processo, e na aula seguinte a gente vai analisar os acordos, né? Como que é feito os acordos no âmbito desse processo coletivo. Mas tá isso, pessoal. Então, boa semana para vocês. A gente se vê aí de novo no dia 10. Dia 10 a gente retorna e aí a gente agenda aí nossa reposição também. Um grande abraço para todo mundo.